É ou não é, Dego? Exatamente isso aí, Cláudio. No dia 6 de maio, agora, 6 de maio último, foi publicada a nova estratégia contra-terrorista dos Estados Unidos, que o Eli bem antecipou. E essa estratégia contra-terrorista, ela deixa bem clara qual é a nova tendência do combate ao terrorismo no mundo todo. Hoje, essas organizações criminosas, elas estão cada vez mais mescladas ao terrorismo em escala mundial. Mas nada se comentou sobre isso no Brasil, Cláudio. Assim como nada se comentou sobre a divulgação esta semana do novo índice do terrorismo global. Recomendo a todos que vejam e vão ficar alarmados. Não existe mais terrorismo? Enfim, existe. E o que nós temos hoje é a chamada criminalidade híbrida. É a criminalidade comum com o terrorismo. Na visão do legislador norte-americano e do administrador norte-americano, o que nós temos aqui na América Latina de maneira geral, mas no Brasil em particular, é extensas regiões do Estado tomadas por traficantes. O aparato político estatal infiltrado por traficantes. A perda da capacidade estatal de ter o monopólio de imposição da força cedida para os traficantes. A economia lícita cada vez mais utilizadas pelos traficantes para lavar os seus lucros. Tudo isso traz a percepção de que, como eu mencionei antes, nós estamos assistindo à degradação da ordem e da segurança no Brasil. Isso afeta a estabilidade hemisférica, porque hoje o PCC já está presente em 14 estados norte-americanos. O PCC já é intermediário da exportação de fentanil da China para os Estados Unidos, que é utilizado para a produção de uma série imensa de drogas. Então o PCC não é mais questão de segurança pública, é uma questão de segurança hemisférica e demanda cooperação internacional. Mas esse debate aqui no Brasil, ele é intelectualmente superficial, ele é conceitualmente equivocado e ele é politicamente enviesado. Porque, Cláudio, a tendência no mundo todo, não é só nos Estados Unidos, é de classificar grupos como terroristas não por conta das motivações, do porquê, mas do como. A partir do momento em que você controla a economia lícita e ilícita, que você infiltra o aparato político estatal, que você controla extensões territoriais e que você mantém a população em um estado de medo, e tudo isso afeta a estabilidade nacional e, consequentemente, a estabilidade hemisférica, você é um grupo terrorista. Mas no Brasil, coitadinhos do PCC e do Comando Vermelho, só querem lucro. Não querem lucro, não. Basta ver a penetração deles no aparato estatal, Cláudio. Júlia. A gente sabe que nesse momento agora a discussão sobre segurança pública é o grande ponto para qualquer pré-candidato, né? A perspectiva que cada pré-candidato lança sobre o problema de segurança pública é que a gente está vendo que há uma diferença entre um e outro. Agora, o fato é que quem souber envelopar de uma maneira que aquela pessoa comum, não necessariamente aquela pessoa que está super conectada nos debates mais sofisticados sobre classificações internacionalmente, nacionalmente, não, aquela pessoa que sente a dureza de sair da sua casa com medo de ser assaltado, que já teve o seu celular furtado na parada de ônibus, aquela pessoa que já passou por situações difíceis, né, de ser furtado, ser assaltado, que carrega aquela dor. E quantas são as pessoas, quantos e quantos são os brasileiros que hoje vivem essa realidade. O candidato que souber envelopar um discurso tangível, acessível, popular, ele vai conquistar o coração desse eleitor. E aí, nessa corrida eleitoral, a gente vê, por exemplo, o pré-candidato Caiado, ele tem esse histórico, né, dentro do estado de Goiás. É público e notório o sucesso que ele teve nessa pauta. Nós que somos do DF convivemos com muitas pessoas de Goiás e todas essas pessoas relatam uma profunda tranquilidade em transitarem no estado de Goiás, porque lá o bandido, ele não tem uma segunda chance. Nessa linha de um discurso mais duro, a gente vê também o pré-candidato Renan Santos, né, que ele trabalha com o mote que prendeu, matou, né? Que é um discurso bastante pesado também, mas parece que está funcionando. E a gente sabe do compromisso do Flávio Bolsonaro em também ser uma pessoa que vai combater o crime organizado e talvez seja necessário trazer esse discurso para a realidade mais do brasileiro. Porque na realidade, gente, para o brasileiro, se o crime vai ser, se o
traficante vai ser enquadrado como narcoterrorista, para o brasileiro isso não faz diferença. Isso faz diferença para quem trabalha com segurança pública, para quem vai fazer políticas públicas, para quem vai estabelecer acordo de cooperação com outros países, enfim, vai trabalhar ali a política pública em si. Mas para o brasileiro isso não... é narcoterrorista, é terrorista, o que ele quer, o brasileiro quer ver essa pessoa ou presa ou debaixo da terra, né? Porque o brasileiro quer ter paz. Então, neste momento, o que importa é isso, é envelopar um discurso que seja de fácil assimilação, para que aí sim a gente consiga deixar claro que, diferente da esquerda, que justifica um furto de um celular porque quem furtou tá querendo tomar uma cervejinha, é um coitadinho, é uma vítima da sociedade, diferente da esquerda que sempre passou a mão na cabeça de bandido, a direita entende que bandido, é uma escolha de ser bandido, a despeito de toda a vulnerabilidade social e que a gente precisa levar em consideração, mas sempre será uma escolha entre entrar ou não no crime, e a direita consegue entender isso e resolver o problema. Então, acho que o grande X da questão é esse. Deixa eu ouvir aqui o Eli e a Carol, que a gente vai rodar a nossa pauta aqui. Depois a gente vai voltar nessa pauta, mas a gente vai rodar a pauta que a gente já está com a nossa convidada hoje, a Isabelle Monteiro, que é advogada daquele casal que foi condenado por homeschooling, tá? Então a gente daqui a pouco vai ouvi-la. Então vamos fechar esse tema agora aqui, por favor, Eli Vieira, Carol. Cláudio, eu tô gostando muito das dicas do Dego. Já abri aqui pra gente o Índice Global de Terrorismo. E está aqui a informação que é do nosso interesse, que é onde aparece a América Latina, principalmente em 3.000 ataques terroristas aqui na fronteira entre Colômbia e Venezuela, de 2007 a 2025. Então, uma região das mais violentas. Mas olha aqui a fronteira do Brasil com a Venezuela, com a Guiana. Alguém acredita que é essa limpeza toda aqui, que não tem nada? Isso é uma consequência da resistência a incluir PCC, Comando Vermelho e demais narcoterroristas dentro do terrorismo. Porque isso aqui só está levando em conta as Farc e o Exército de Libertação Nacional. As Farc ficaram meio sem rumo depois de um acordo de paz com o governo da Colômbia em 2016, mas está ali causando terror ainda. Então, passa essa impressão de que Farc hoje é um problema maior que o narcoterrorismo, que PCC e CV. A gente sabe que isso não é verdade. Vou mostrar rapidamente aqui o mapa global do terrorismo, né, desse novo índice. O Brasil está ali também, baixíssimo impacto do terrorismo, segundo isso aqui. Também acho que é uma consequência de não incluir o narcoterrorismo dentro de terrorismo, né? O resto é até plausível, né? A gente sabe alguns países aqui que estão na lista: Paquistão, Burkina Faso, Níger, Nigéria. A gente sabe que tem realmente questões até religiosas aqui. Na Nigéria, por exemplo, tem ataques contra os cristãos. Mas quem é que acredita que o Brasil é essa beleza toda aqui contra o terrorismo? Eu não acredito, não sei vocês. É isso, Cláudio. Cláudio, uma pergunta de um segundo para o Dego. Porque qual que é o argumento? É que se você colocar essas organizações terroristas, né, como terroristas, esses grupos como terroristas, empresas multinacionais que operam no Brasil por regra de compliance não poderiam mais estar aqui. Então, qual que é a solução para isso? Carol, na verdade, quando você passa a subscrever os instrumentos nacionais de cooperação contra o terrorismo, você tem o apoio de uma legislação muito mais robusta. Essa legislação, por exemplo, ela prevê o congelamento imediato de bens de pessoas e empresas conectadas ao terrorismo. Hoje, no Brasil, você precisa de apoio político para isso, você precisa de uma decisão judicial que vai ser derrubada. Então, muda-se o foco de uma questão de policiamento doméstico, de segurança pública doméstica, para uma questão de segurança internacional. Segundo ponto, em relação às empresas. Isso tem impacto, sim, porque qualquer empresa suspeita de ter conexões com grupos narcotraficantes, narcoterroristas, elas passam imediatamente a serem investigadas também no seu domicílio de origem. Então, você passa a contar com instrumentos muito mais robustos. Acaba essa permissividade que é hoje. Você dificulta a infiltração do narcotráfico na economia legal. Talvez seja isso que o PT, que o Lula não querem. Será isso passividade ou cumplicidade? Então, essa é a pergunta que precisa ser respondida. Você quer obedecer a normativas internacionais, como a Convenção de Palermo para a supressão do financiamento ao terrorismo,
ou você quer depender da boa vontade do prefeito X, do governador Y, que acha que o narcotraficante é apenas mais um desassistido pelo Estado? Volta na Carol. Carol. Foi, chefe, pode rodar a pauta, mas eu tava com essa dúvida, que eu não ia perder o Degô aí. Bom, vamos lá. I saw